Fala galera, beleza? Aqui fala Francis para mais vídeo aqui pra vocês. Hoje a gente vai estar falando sobre esse livro maravilhoso, o Ana Karenina, do Lev Tolstói. Esse foi um dos calhamaços que eu tava lendo em maio. No caso, eu estou lendo quatro, né? Quatro calhamações. E o Ana Karenina foi um deles. Eu terminei ele já faz acho que vão fazer 6, 7 dias. Foi um livro que eu demorei um pouco para ler. Mas eu estava lendo ele ao mesmo tempo que eu estava lendo. No caso, foram duas leituras que eu não tinha lido ainda e duas releituras. No caso, as leituras que eu não tinha lido foi o Ana Karenina. Eu estou lendo agora O Paraíso Perdido do John Milton. E os que eu já tinha lido era A Divina Comédia. E a minha leitura obrigatória de todo ano, que é o Ulisses do James Joyce. Inclusive, este livro eu estou guardando ele para um vídeo especial. Por quê? Porque ele é meu livro favorito. E eu vou fazer um vídeo especial para ele depois que eu terminar de reler pela terceira vez. Enfim, um livro que me pegou bastante. Eu já tinha consumido várias coisas do Tolstói. Já tinha lido A Morte de Ivan Ilitch, já tinha lido outras novelas dele. Eu também pretendo ler Guerra e Paz, assim que eu achar uma edição que seja menos de R$ 400, né? Porque tá difícil achar alguma edição acessível deste livro. Mas esse aqui é uma das obras mais conhecidas dele. E assim, não é para menos. Até porque você sabe que o livro é bom quando o Dostoiévski, em vida, afirmou que o melhor romance já escrito tinha sido o Ana Karenina. Então você já sabe que o bagulho é bom, né? Se veio do Dostoiévski, quem somos nós, meros mortais, para discordar, né? Enfim, isso aqui. Primeiramente, que o início do livro já é incrível, né? Por quê? Porque o Tolstói vai simplesmente soltar umas das melhores e mais complexas frases da literatura e simplesmente vai moldar uma história a partir desta única frase. Vocês já sabem, mas não custa repetir, né? Todas as famílias felizes são parecidas. Cada família infeliz é a sua maneira. E a partir dessa frase, ele vai tecer uma trama envolvendo diversas famílias, seus problemas, suas felicidades e todo o resto. A gente vai começar o livro vendo dois personagens, a Dolly e o Steve. No caso, Stepan Arkadich também. E a Dolly também chamam de Daria Alexandrov. A gente vai ver esses dois. No caso, a Dolly está desolada porque o Steve estava traindo ela. O Steve é um cara bem. Apesar de se importar com a família, ele é um cara mulherengo que sempre teve uma vida não exatamente desleixada, mas muito libertina, e daí agora tendo de ficar frente a frente com as responsabilidades dos atos dele, ele meio que tenta fugir, mesmo não sendo uma pessoa má. A Dolly, coitada, velho, ela sofre bastante no livro. Ela está completamente furiosa com o Steve, e a única coisa que mantém ela parada é a visita da Ana Karenina, que é a irmã do Steve, para a casa dele. Ela vai dar uma pequena saída ali e vai ficar com a família, com o irmão, que é o Steve, e com a Dolly. A gente vê as interações deles, a relação muito boa da Ana com a Dolly. E a partir da grande eloquência da Ana, ela vai conseguir convencer a Dolly a continuar com o Steve. O que no fim, no início, não é algo ruim, apesar de ser difícil. Mas conforme a gente vê, a gente vai passando a história, a gente vê que não é muito bom. A relação deles volta de uma maneira boa, só que se sucede de forma muito complicada. A Ana nos é apresentada como aquela mulher linda, maravilhosa, mãe de família, uma pessoa, um exemplo. A gente tá aí, não muito tempo depois, a gente é apresentado o meu personagem favorito do livro, que é o Lievin. O Lievin, ele é um proprietário de terras, ele vive numa região ali próxima das cidades grandes, que é uma autarquia, né? Tipo, como é que eu posso dizer? Pequenas províncias que, apesar de estarem ligadas à Rússia, elas tinham uma certa autonomia. O Lievin é aquele cara centrado no trabalho,
meritocrático, super ambicioso, mas que ainda assim fica diante dos dilemas da vida. Ele vai ali para, eu acho que era São Petersburgo. Não vou estar lembrado agora se é exatamente, mas ele vai para Petersburgo, onde também o Steve está, porque eles também se conhecem, são amigos, com o intuito de se declarar para a mina que ele gosta, né? A Kiri ou Caterina, Caterina. A Kiri é irmã da Dolly, né, inclusive. Enfim, vai ter muitas e muitas e muitas relações familiares e de amigos que eu não vou lembrar todas. Não é à toa que nessa edição do clube literalmente tem 3 páginas inteiras só de elenco de personagem. É muita coisa. Então, me perdoem se eu não conseguir lembrar de tudo. Enfim, o Liev é uma pessoa muito afetuosa com as pessoas com que ele conhece, do jeito dele. Ele é um pouco cabeça dura, às vezes ele não consegue expressar as coisas, ele é muito técnico, muito cirúrgico, então às vezes fica um pouco complicado. Só que ele é caidinho na Kiri e ele vira um pudim perto dela. Enfim, eles tentam, ele vai se declarar pra ela num baile bonitinho que vai ter. Só que daí, clássica história, né? A Kiri já está apaixonada por outro cara. E esse cara é o exemplo supremo de pessoa, o Vronsky. Que puta que pariu, esse cara é um chuchu. É um boneco de Olinda, cara. O cara é rico e o que mais? É só isso. Esse cara é um idiota, podre, ridículo. Enfim, aqui ele tá perdidaça apaixonada por ele. E daí nesta festa o Vronsky e a Ana vão se conhecer. E a partir daqui pra frente é só pra trás. Basicamente eles vão se apaixonar de forma perdidamente, completamente irracional. E bem, a Ana, que era sempre alguém muito centrada, muito ligada à família, simplesmente vai desmoronar. Porque no início ela vai simplesmente evitar isso, só que o Vronsky, ele vai atrás dela de todo jeito. Aqui ele fica completamente arrasada, porque ela percebe na hora o que está acontecendo. Ela fica até doente depois. O Lievin, ele se declara nessa festa e ele claramente percebe que não, que aquilo era impossível. Daí fica metade do pessoal na depressão e o outro de boa. No caso, a Dolly e o Steve continuam, porque no início eles voltam e eles se sentem super satisfeitos e tudo mais. No fim começa como um boato e depois a gente também é apresentado pro marido da Ana, que eu achei muito bom nessa história, que o Tolstói ele nos apresenta de forma bem breve um lado bom e um lado ruim, tipo, um lado bom é a Dolly, a Ana, o lado bom enfim, tem personagens que ele nos apresenta como bons e ao decorrer da história a gente vê os papéis se invertendo. A gente vê o Alexei Alexandrovich, o marido da Ana, como alguém super duro, que tem relações de trabalho puramente por convenção social, que ele tá sempre trabalhando no serviço, não tem tempo para ninguém. E a Ana começa a subverter os sentimentos dela de normalidade para um sentimento de ódio. E daí ela simplesmente começa a tratar ele mal pra caralho. E o Alexei, ele não odeia ela. Ele sempre amou as pessoas, só que ele começa a perceber como ele não expressar isso acabou deixando tudo desmoronar. Enfim, o Vronsky, pra ele não ser um completo saco de batatas, sem personalidade, uma parede, ele o quê? Ele gosta de andar de cavalo. Daí num belo dia, a gente vê ali uma corrida de cavalo, daí tem todo um draminha do Levin, ai meu Deus, eu perdi a corrida pro meu rival e o meu cavalo morreu, ai que triste. Daí 2 segundos depois ele, ai esqueci, ai Aninha, vou acertar você. Enfim, a Ana nesse momento, ela começa a cada vez mais subverter o relacionamento do Alexei com ela e daí ela simplesmente fala, estou traindo você com um conde rico. Daí, a partir daqui é que fode tudo de vez. A Kiri, depois disso, ela fica doente, ela vai lá pra Alemanha, se não me engano. Ela fica numas termas e ela começa a tentar achar um meio pra se sentir viva, né? Ela conhece a Varenka e a mãe dela. E ela fica fascinada porque ela é basicamente um exemplo de pessoa, né? Ela é um anjo, coitadinha.
Ela começa a seguir os valores cristãos por parte da mãe, da Varenka, só que depois ela percebe que essa véia é uma arrombada do caralho. Daí ela percebe, mano, porra, não adianta ser cristão se você é um filho da puta. Daí ela fica triste e tudo mais, ela volta pra Rússia curada. Enfim. Também tem um drama ali dentro da Dolly, da família da Dolly, em que o filho mais novo dela morre, né? Isso só no final que ela começa a pensar melhor nisso, mas enfim. A Dolly sofre um bocado, porque, ela fica toda se remoendo, pensando se o Steve vai trair ela. Ele fica fora o tempo todo, não dá a mínima pros filhos, no sentido de fazer questão de passar tempo. É, de brinde ainda, né? A Ana fica grávida, né? Ela simplesmente, no primeira funfada com o Vronsky, ele engravida ela. E daí, a partir disso, a gente vê todas as pessoas que nos são apresentadas como boas virando uns putas de uns arrombados. O Lievin, pra mim, é o personagem mais legal, mano, porque a gente vê o relacionamento dele com os irmãos. Um irmão, né? Eu esqueci o nome dele agora. Mas ele é um bêbado, fudido, que tinha potencial para ser intelectual, mas no fim jogou a vida fora, fumando, fazendo merda. E o outro é um socialista. Eu acho que não preciso dizer mais muitas características bostas sobre isso. E daí a gente vê a vida dele na roça. E depois do fora, que não foi bem um fora, né? Foi só um ai. Eu já gosto de outra pessoa. Tá, foi um fora. Ele tenta buscar no trabalho a felicidade que ele não encontra na vida básica dele. Ele começa a tentar pôr, não só ser um patrão, mas pôr a mão na massa. Ele sente a alegria do trabalho, só que ele ainda se sente vazio e tudo mais. A gente também vê a relação dele com outras pessoas desse círculo social. Ele também com pessoas acima dele, abaixo também. E a gente vê ele tentando descobrir, se conectar com as pessoas, mas por toda a vida dele parece que foi um pouco difícil. Daí também tem acho que o drama principal não faz muito sentido o título do livro ser Ana Karenina, por quê? Porque ela não é a personagem principal. No caso, tem várias vezes que ela fica muito de lado. Não é à toa que a partir do meio do livro, que é basicamente só o Lievin, e no final acontece uma coisa com ela, que eu acho, imagino que vocês já saibam, se você já leu, e o resto é tudo só o Lievin. O Lievin é quase o Lievin devia ser o protagonista aqui, praticamente. O que acontece com a Ana basicamente o que aconteceria com qualquer pessoa até hoje em dia, né? Basicamente ela traiu o Alexei, a notícia espalha pra caralho, e tanto o Vronsky quanto a Ana são completamente rejeitados pelas pessoas, ninguém aprova o que eles sentem e tudo mais, e a Ana começa a ficar enlouquecer, basicamente. Ela não consegue viver, o Alexei fica no início todo vingativo, todo miserável, querendo acabar com a vida dela. Inclusive, por que eu falei que troca os papéis? Porque o Alexei vira um personagem muito bom. Ele tem uma redenção muito boa. A partir do momento em que ele queria basicamente acabar com a vida da Ana. Ele queria ficar com o filho deles só pra. O único ligamento que eles tinham ainda era o filho deles, o Seriote. E ele queria ficar com o filho simplesmente só pra causar dor na Ana. E a partir do momento em que a Ana pede pra ele vir até ela porque ela sente que vai morrer. Porque ela tá doente pra caramba e ela tá dando a luz pro filho dela com Vronsky. A gente vê também, né? Antes disso, eles estavam de uma conversa dele com a Dolly, que ele fala que não vai perdoar ela. E apesar de ser cristão, tem uma parte muito bonita de um monólogo dele se questionando sobre essa fé, sobre o mais difícil dos mandamentos, que é o perdão. Ele vai até a casa e ele não só fica apaixonado pela filha, como ele também perdoa a Ana no leito de morte. Inclusive, a gente vê nesse momento um tico de sanidade da Ana, dela tentando, ela entre a praticidade da vida de continuar com Alexei ou o amor. E daí essa simples dúvida deixa o Vronsky pirado e ele, como o grande idiota que ele tenta se matar e falha. Incrível. Tudo que o Vronsky faz é uma inutilidade atrás da outra.
Sério, que personagem bosta do caralho. Não no sentido de ser mal construído, no sentido de realmente ser uma pessoa que não presta mesmo. O Vronsky é um merda do caralho. Se essa era a intenção do Tolstói, parabéns, ele conseguiu e muito. Porque, meu Deus, não dá pra aguentar uma linha de diálogo dele com a Ana. Meu Deus, que ódio. Ah, e o Tolstói me desperta muitos sentimentos em cada livro. Ao mesmo tempo, a gente vê o Lievin todo vazio no trabalho, e a gente vê uma parte também bem dolorosa, né? Porque ele percebe que o irmão dele, no caso o alcoólatra fumante fudido, ele vai morrer. Ele tá à beira da morte. Ele começa a refletir sobre isso. E a gente vê que a partir desse momento, a maior questão do Lievin é se vale a pena buscar algum propósito ou simplesmente morrer. Isso parece um pouco datado, considerando quando o Tolstói escreveu isso, mas é muito bem escrito, muito bonitinho. No caso, ela vê um. Ele não, o Lievin acaba vendo aqui voltando, ele percebe, nossa, vou tentar de novo. Daí eles se encontram na cidade, é um momento muito bonitinho, que eles têm um jantar e depois eles vão para uma sala. E daí a Kiri tá toda tímida, porque eles meio que não se viam quase um ano. Ela se arrependeu muito do que ela fez. Foi também grande influência da mãe dela, né? Mas ainda assim, eles estão num quadro de giz, e daí o Lievin eles começam a escrever em código. Daí eles começam a interpretar, e daí a Kiri aceita, eles ficam juntos, é muito bonitinho. Ah, e às vezes um romance bem mamão com açúcar. Não é mamão com açúcar, no início que parece, mas não é. Se desenvolve muito bem depois. Enfim, eles se casam e o Lievin ainda assim se sente vazio, né? Um personagem bem humano. A gente vê a rotina dele com o Steve, com outros personagens, eles se caçando. Tem muito do cotidiano também, desse cotidiano monótono, triste. E daí também tem a parte em que a Kiri e o Lievin eles vão até o irmão dele, do Lievin, e eles assistem ele morrer dolorosamente e lentamente da doença. Que faz o Lievin ficar muito mais perturbado, inclusive porque ele também começa a perceber outras coisas à volta dele, como ele também não está totalmente satisfeito, o irmão dele, ou outro irmão que está vivo não, ele cogita também se matar, mas ele continua na força do ódio, no trabalho e tudo mais. O Steve perde o emprego, ele tá todo fodido. A gente vê a Dolly, ela completamente destruída, porque ela começa pensar se tá tudo certo com a Ana. Ela vai visitar o Vronsky e a Ana. Que no fim, depois que a Ana teve essa doença, deu a luz pra filha, ele simplesmente mandou o Alexei pro caralho e foi com o Vronsky pra Itália. Passam um tempo lá. O Vronsky tenta sair desse papel de chuchu, mas obviamente ele não consegue, né? Ele tenta fazer arte, só que ele não consegue. Tenta, sei lá, ter outros passatempos, mas não consegue. Ele só é o milionário sem sal sempre. E a gente vê as conturbações cada vez maiores do relacionamento deles. Das pessoas tratando eles que nem merda. Ninguém quer ver eles na rua, ninguém gosta deles, todo mundo quer mandar eles pra merda. Todo mundo é muito snob. Enfim. A gente vê o Alexei, o esposo, o ex-marido da Ana, ele tem uma redenção muito bonita. Ele começa a virar um cristão super devoto. Ele consegue o perdão, ele fica super zen. E ele começa a amar os filhos, né? Quer dizer, já amava, né? Só não conseguia demonstrar isso. Ele até admite. No caso, depois ele começa. Não é exatamente o caso, né? Não chega a ser um caso, mas uma amiga dele começa a ajudar ele com a vida dele, nova de solteiro, entre aspas. Por quê? Porque a principal questão é o divórcio, né? Entre a Ana e o Alexei, né? Que no fim nunca acontece. A Ana tenta se livrar dele, mas não consegue. O Alexei quer se livrar dela, mas também não consegue. É uma dança da morte este amor complicadíssimo. A gente vê também a Dolly também se relacionando com a Ana. A gente vê toda uma merda. Que a Ana não consegue amar a filha que ela teve com o Vronsky. O Vronsky ainda quer ter filhos, um homem, a Ana não quer. E tudo começa a ir cada vez mais por água abaixo.
Também vê muitas questões envolvendo religião com o Lievin. Porque o próprio Tolstói admitiu que ele escreveu o Lievin baseado nele. E apesar do Tolstói ser muito cristão, ele sempre criticou muito a igreja. No sentido de muitas vezes os valores da igreja não serem perceptíveis nas ações. Ele sempre acreditou que nunca precisava esbanjar nada para poder viver, e ele sempre. Ele era não exatamente um anarquista, né? Mas ele sempre teve esse negócio de viver no mato, subsistência e tudo mais. E o Lievin, pelo menos ideologicamente, é para ser o Tolstói. O Tolstói, ele também estudou muito filosofia, sociologia e muitas outras coisas, áreas dos saberes envolvendo humanas, e muito da fé. Muitas outras culturas. A gente tem um negócio do Lievin dele querer ser crente porque ele acha que os valores cristãos são nobres, só que a própria natureza da dúvida dele impede com que ele acredite piamente nas coisas. Então fica uma luta bem complicada. A gente vê o desenrolar da vida do Lievin com a Kiri, eles estão muito felizes juntos. Só que o Lievin, ele é como eu disse, ele é uma pessoa muito ambiciosa, obstinada, e ele sempre sente que a felicidade que ele recebe em um momento não é o bastante. E daí fica um pouco difícil. Apesar às vezes, conseguir suprir, só que em muito pouco tempo ele se sente vazio de novo. Enquanto ele continua tentando buscar um valor absoluto, um sentido complexo para a vida deles, ele sente também, a partir de um momento, que alguns acontecimentos podem fazer isso mudar. Tipo, ele atinge um cargo maior. E o principal caso é quando ele vai ter o filho. Ele acha que o filho vai ser a solução absoluta. E daí o filho nasce, é uma cena muito bonita, né? Ele reza realmente sem nem hesitar quando a Kiri, ela tá sentindo a dor do parto. Daí o filho nasce, ele começa a chorar, é muito bonito. Só que depois ele percebe que ele não consegue perceber se ele tem amor pelo filho, mas sim uma grande pena daquela criatura pequena, frágil. Ele se sente muito translocado e continua com esses papinhos de vida e morte. A Dolly, ela começa a tentar ajudar a Ana, só que a Ana tá cada vez mais fodida. E daí, nos últimos momentos da Ana, a Ana começa a ficar cada vez mais suspeita do Vronsky, porque ela quer ter ele só pra ele, ela quer construir um mundo onde eles possam viver juntos de forma normal, enquanto o Vronsky, ele tenta viver a própria vida. Não estou defendendo ele, mas assim, a Ana fica um pouco perturbada nessa parte final. O Vronsky, ele fica um pouquinho de tempo a mais, ela já tá ligando. Vira um relacionamento tóxico do caralho. E daí, por qualquer coisinha, a Ana já tentou acabar com ele. E daí, no fim, ela até se reencontra pela última vez com a Kiri depois de muito tempo. E a Kiri basicamente abomina a Ana, não por ela ter pego o Vronsky, mas porque ela conseguiu perceber toda a coisa, toda a merda que ela construiu, tudo que ela tá arruinando. E ela percebendo como, a partir de tudo que ocorreu, ela não tem como voltar à existência própria, ela comete o oposto de viver, mas não de uma maneira intencional. Inclusive, no início do livro, é quase uma profecia. Eles estão voltando pra, acho que Moscou, né? Quando depois de visitar ali o Steve e a Dolly, e eles acabam vendo um cara morto nos trilhos do trem. A Ana fica super abalada com essa imagem e o Vronsky também. E a Ana acaba igual ao cara. Basicamente, eles têm uns sonhos proféticos compartilhados e tudo culmina nesse último final, onde a própria Ana, segundos antes, se arrepende. Já tem aquela cena onde a Ana faz um monólogo, ela pergunta, mano, o que eu tô fazendo? Ela pisa para sair do trem, do trilho, o trem vem e daí corta pra uma parte onde uma vela apaga. É bem trágico. E daí no final, a gente vê a Dolly bem arrasada, Steve com um emprego fodido e agora mais longe ainda,
Mas com a Dolly, ela tava tendo umas questões envolvendo hereditariedade, uma maldição, filhos. Mas ela aceita, ela percebe que tem pessoas ao lado dela ajudando. E ela continua com dores, mas continuando. O Lievin e a Kiri estão felizes juntos, bonitinhos. O Vronsky se fudeu, esse bosta aí mesmo. Ninguém se importa com ele. Mas no fim, pra ele não ser um completo inútil, ele vai lutar nas campanhas da Sérvia contra o Império Otomano. Que foda. Guerra, guerra, mais guerra. Inclusive ele tinha saído, né, do regimento militar e ele acaba voltando. Que agora ele não tem mais nada. É isso. E Lievin e Kiri juntos. O final eu acho muito bonito, né? Porque é basicamente o final. É um dia qualquer. É só um dia qualquer onde tá bastante gente reunida ali nas casas deles. Na casa do Lievin, né? No meio do campo e tudo mais. Daí a gente vê acontecimentos normais. Comida, chuva, a criança reclamando. E daí aqui eles chamam o Lievin pra dar banho no filho deles. Eles conversam sobre esse negócio da pena e tudo mais. Mas o Lievin admite, eu estou começando a gostar do meu próprio filho. E o final acaba com o Lievin ele deitado embaixo de uma árvore. E ele junta todas essas reflexões que ele teve ao longo do livro. Ele percebe que ele não precisa de um propósito maior, nem de uma glorificação da própria vida para uma satisfação. Ele tenta até dizer isso para Kiri, só que ele simplesmente se recusa porque ele sente que não tem como expressar isso em palavras. Eu acho que eu tive que resumir muito o livro, porque tem muitas e muitas e muitas subtramas diferentes. E umas muito boas, inclusive. Só que, eu já contei a história inteira do livro, mas as subtramas, acho que só por isso já seria melhor. Mas as pequenas desenlaces dentro do livro melhoram tudo em uns 500%. Enfim, é o melhor livro que eu li esse ano? Não, por quê? Porque eu li o Dom Juan. Eu gostei muito. Mas é um dos melhores que eu já li, com certeza. Tolstói é incrível, muito bem construído. Assim, essa edição do clube é bem boa, mas eu sei que tem boas. Imagino, eu não sei se a da 34 vem do russo, mas se vier traduzido já do russo, vocês podem comprar, que eu sei que é mais barato. É bom que tenham edições com notas explicativas. Principalmente pelo fato de que o Tolstói, todas as obras, mas principalmente numa porra de 820 páginas, com certeza vai ter coisa pra caralho envolvendo a história da Rússia e o período histórico. Tipo, muita mesmo. Então é bom que você tenha uma edição com notas. Você vai precisar. Só que uma coisa boa desse livro, ele é bem longo, ele é bem... a trama tecida tem várias camadas, mas não só camadas, mas dentro das próprias camadas tem muitas interconexões que eu provavelmente não lembro todas. Com certeza eu não lembro todas. Mas é bem fácil de entender. Tolstói ele não enrola. Ele quer dizer, enrolar no sentido de não querer, não dizer o que ele quer dizer. Ele pode estender isso, mas ele sempre, no fim, faz com que você entenda o que ele quer dizer. Essa edição aqui é bem simples, a escrita, e o principal é bem direto. Tipo, a gente vê que o Tolstói faz muito isso. Ele simplesmente mandar uma frase, que nem o próprio início do livro, né? Ele manda uma frase sobre algum tema que está no livro, desenrola isso de uma maneira extensa, mas compreensível. E eu acho que é por isso que é um livro bem fluido de ler. E é bem difícil você se perder. Dentro do principal, não é difícil você se perder. Agora, nos detalhezinhos, porque não por dificuldade dos próprios detalhes, né? Só porque tem vários no livro de 800 páginas. Eu imagino que devem ter edições que são tipo 2 livros separadinhos. Talvez seja melhor, mas essa daqui eu gostei muito de ler. Não foi
muito difícil. O problema é carregar mesmo, o tamanho desta porra aqui. 100 páginas foi, eu acho que é o livro mais longo que eu li do ano. É o livro mais longo que eu li no ano até agora. E eu acho que do que eu tenho pra dizer tudo isso. Nota 10 de 10 fácil. Provavelmente vai estar no top 5 melhores do ano. Porque eu não vou pegar tantos muito mais fodas, eu imagino. Os que eu tenho guardados. Acho que essa foi a resenha. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Enfim, leiam. Leiam Tolstói. Você já tem conhecimento sobre Tolstói, leia. Se você não tem, ainda pode ler do mesmo jeito. Um livro que em tamanho exige, mas em compreensão básica não. Mas o macro do livro também é sensacional. Leiam. Valeu, beijos e até mais. Tchau.